Lucas 2:20 diz: da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que foi derramada em favor de vocês. A primeira chave que eu quero liberar é que a aliança protege você. Declare isso para quem está do seu lado. Fala: a aliança de Deus protege você. A aliança te protege. Nas últimas semanas eu falei muito sobre algo que é tão poderoso e às vezes passa despercebido. Talvez você já tenha me ouvido falar isso 2, 3 vezes, mas a gente olha para aquele milagre, a gente olha para a intervenção de Deus através da vida de Davi. A gente acha absurdo o fato de alguém tão pequeno vencer um homem tão grande, mas a verdade é que Davi olhou para aquele gigante e ele viu uma fragilidade enorme nele. Davi carregava uma aliança de Deus, ele olha para um homem que não tem uma aliança de Deus, e para ele fica muito fácil, para ele fica muito simples. Quem é esse homem sem aliança, que vem afrontar um exército que caminha debaixo de uma aliança? A gente falou sobre isso nas últimas semanas. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu queria respaldar isso, eu queria complementar isso com algo que Deus falou comigo. Sabe, a gente precisa entender algo que é tão simples, mas vai mudar a história de alguém aqui. Deus não tem aliança com os seus inimigos. Deus não tem aliança com o medo. Deus não tem aliança com a morte. Deus não tem aliança com a ansiedade. Deus não tem aliança com a falta. Deus não tem aliança com a mentira. Deus não tem aliança com a confusão. Deus não tem aliança com a miséria. Deus não tem aliança com a dor. Então, quando uma dessas coisas afrontar você, você precisa lembrar que aquilo que te afronta não tem uma aliança, mas você tem. Aquilo que vem contra você não carrega uma aliança, mas você carrega. Os seus inimigos estão desprotegidos, são vulneráveis, não carregam uma aliança de Deus, mas você foi revestido, está guardado, é protegido, é escondido. Deus fez uma aliança com você. Isso é suficiente, igreja, olha para mim, isso precisa ser suficiente. O que vai te animar não é uma palavra de ânimo no domingo. O que vai te manter com bom ânimo é saber que Deus tem uma aliança com você. Tem muita gente inconstante na sua jornada de fé, porque está esperando de experiências de culto ou de homens algo que só a aliança pode te dar. Você vai prosperar por quê? Porque Deus fez uma aliança com você, e Ele é um Deus de que nada há falta. Você tem que crer nisso e acessar isso e usufruir isso. Não há falta nos céus, não vai faltar nada na minha casa também. Não há medo nos céus, não vai ter medo imperando na minha casa também. Não há dúvida nos céus, não tem espaço para dúvida na minha casa também. Essa é a poçada de realidade dos céus. Quando a gente começa a olhar para os nossos inimigos com essa perspectiva, a vulnerabilidade deles fica tão clara. Não sei o que você tem enfrentado, mas talvez alguém aqui esteja enfrentando medo. Eu quero que você lembre de todas as vezes que o medo bater a sua porta, você precisa lembrar: o medo não tem uma aliança com Deus que eu tenho. Quem é esse sentimento que não carrega uma aliança com Deus, que vem tentar roubar a alegria de alguém que está debaixo de uma aliança de Deus? Os demônios não têm aliança, Satanás não tem aliança, a morte não tem aliança, as doenças não têm aliança, mas você tem uma aliança, e ela foi feita com sangue, não qualquer sangue, o sangue de Jesus. Sabe, o sangue de Jesus, ele é tão poderoso, e às vezes a gente olha para essa dinâmica da redenção, e a gente acha que o sacrifício de Jesus teve preço de sangue, mas vai muito além do que o preço de sangue. O sacrifício de Jesus teve o preço do sangue de um filho. Eu tenho 3 filhos, eu tenho a Cecília de 9, o Benício de 2 anos e pouquinho, e a Chloe de 10. Irmão, eu amo essa igreja, mas eu jamais daria um filho meu por ela. Eu amo a Kezinha, eu até me daria por ela, mas eu jamais daria um filho nosso por ela. Por quê? Porque os nossos filhos são a última linha de expressão, de desprendimento de quem a gente é. Você abre mão de qualquer coisa para dar para o seu filho. Você deixa de comer para o seu filho comer.
Você sente frio se só tiver um agasalho para dar para o seu filho? Alguém aqui concorda? Algum pai aqui está entendendo o que eu estou falando? Faz sentido para você? Quantos pais no período da falta abrem mão de coisas para si, para dar para os seus filhos? Não compram roupa há muito tempo, mas os seus filhos estão bem vestidos. Não comem o que gostariam há muito tempo, mas os seus filhos comem tudo aquilo que gostariam enquanto crianças. Por quê? Porque um pai, ele entendeu que a vida do seu filho é uma expressão e uma continuação da sua própria história. Então, irmão, eu quero que você entenda que a aliança que Deus fez com você não teve o preço de sangue só, teve o preço do sangue de um filho. A Bíblia diz que Deus amou você de tal maneira que Ele aceitou a possibilidade de ficar sem Jesus por alguns dias, mas Ele não aceitou a ideia de ficar sem você para sempre. Você pode celebrar esse amor de verdade? Será que alguém pode celebrar Jesus? Isso é o Evangelho. Essa é a nova aliança. Deus preferiu sentir a dor da perda de um filho do que você sentir a dor da ausência de um pai. A Bíblia diz que nós fomos adotados, recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Irmão, olha para mim. Deus não só criou você, como Ele resgatou você, Ele desejou você, Ele desenhou você. Fala com autoridade, diga: a aliança me protege. Isaías 61, 7 diz: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará na sua herança. Você tem uma herança, irmão. Você carrega um nome. Você está debaixo de uma unção. Você está debaixo de palavras. Você foi formado com promessas. E é por isso que o inferno odeia a igreja. Porque não importa o que a gente tenha feito, se corremos para os pés de Jesus, encontraremos nele descanso, socorro, perdão, restauração, reconciliação. E é por isso que o inferno odeia suas promessas, é por isso que o inferno odeia a sua casa, a sua família. Mas o problema é deles, não é nosso. Deus nos amou primeiro, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor nos encontrou. A gente estava perdido, a gente estava ferido. Sabe, a parábola do bom samaritano fala sobre esse encontro de Jesus com a criação. E muita gente fala sobre essa parábola como se ela estivesse ligada só à ação social ou a gente ajudar alguém. Mas a parábola do bom samaritano vai muito além de uma assistência. A parábola do bom samaritano fala basicamente sobre redenção. Quando essa parábola é citada na Bíblia, a Bíblia diz que um homem estava caído no meio do caminho. Ele foi assaltado e ele foi deixado quase morto. E é uma referência ao propósito do inferno contra você. O inimigo veio para roubar, para matar e para destruir. E a Bíblia diz que então vem um religioso, vem um sacerdote pelo mesmo caminho. Fala comigo, pelo mesmo caminho. E ele passa do outro lado e não faz nada. E logo depois vem um levita, alguém que cuidava das coisas do templo, pelo mesmo caminho. Fala comigo, pelo mesmo caminho. E não fez nada. E muita gente acha que essa parábola está falando sobre a frieza da religião, mas é algo muito mais glorioso do que isso. Alguém está comigo? Diga amém. Irmão, essa parábola está falando sobre a ineficiência da religião diante de algo que só Jesus poderia fazer. O que essa parábola está dizendo não é que a religião escolheu não fazer. O que essa parábola está dizendo é que a religião não podia fazer aquilo que Jesus fez, porque a religião veio pelo mesmo caminho. Um homem que foi formado em pecado não pode tirar a criação do pecado. Um homem que veio pelo mesmo caminho de pecado não pode tirar alguém do pecado. Mas a Bíblia diz que então um samaritano em viagem, a palavra está falando basicamente de Jesus, está apontando para o Messias. Ele não era daqui, mas ele veio para cá. Ele veio de viagem por um caminho diferente.
E quando ele encontra o homem caído, por que socorre? Porque só Jesus poderia fazer por você aquilo que ele fez por você. A religião não pode salvar você, o pastor não pode salvar você, o padre não pode salvar você, a igreja não pode salvar você, mas Jesus pode. Há poder no nome de Jesus para curar, para salvar, para libertar, para restaurar. Alguém aqui crê nisso? Pelo amor de Deus, diga: eu creio que há poder em Jesus. Diga: para redimir todas as coisas. Diga: e a nova aliança feita pelo sangue dele é o que me mantém de pé. A Bíblia diz que esse bom samaritano, vindo em viagem de um caminho diferente, olha para aquele homem e vê graça nele, coloca vinho e óleo sobre as suas feridas, aponta para o vinho novo, o sangue do Cordeiro, e aponta para uma unção fresca. Deus quer não só curar você de feridas antigas, mas Deus quer revestir você de autoridade para viver o novo. O Evangelho, irmão, olha para mim, não é um testemunho pautado só em eu fazia e não faço mais, eu fazia e não faço mais. Não, isso é chegar no ponto de neutralidade. O Evangelho não quer parar quando ele traz você para o marco zero. O Evangelho começa quando todas essas coisas terminam. Eu fazia e não faço mais, mas agora com Jesus eu estou vivendo uma coisa nova. Meus pensamentos não são mais os mesmos. Deus está me levando ao novo e vivo caminho. Existe algo novo sendo gerado diante dos meus olhos. Alguém crê nisso? Diga amém. A Bíblia diz então que aquele bom samaritano pega um homem ferido, caído. Pastor, que homem era aquele? Aquele homem era você. Aquele homem era eu. A gente usa essa expressão de aceitar Jesus, mas se a gente for analisar ela fundamentalmente, ela não faz sentido. Porque ninguém aqui aceita Jesus. Foi Jesus quem aceitou você. Você só está dizendo: eu concordo com isso. A palavra de Deus diz: não foram vocês quem me escolheram, mas eu escolhi a vocês. Você percebe que aquele homem caído não levantou e ele foi correndo pedir ajuda? Aquele homem caído não conseguia levantar, mas o socorro chegou até ele. Foi isso que aconteceu na sua história. Jesus foi ao seu encontro, Jesus te abraçou no meio da sua bagunça, Jesus viu graça em você quando ninguém vinha, Jesus, ele cuidou de você quando ninguém cuidava, Jesus restaurou você quando tudo parecia perdido, e é por isso que nós estamos de pé, porque a aliança que Deus fez com você através do sangue de Jesus é o motivo de você crer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É o motivo de você crer que o Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro presente na hora da angústia. É o motivo de nós crermos que se nós clamarmos, Ele enviará a resposta. Se nós batermos, a porta se abrirá. A aliança de Deus é o que protege você. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe o que é precioso? A Bíblia diz que depois que esse homem ferido ele é levado, o bom samaritano coloca ele numa hospedaria. Fala comigo: hospedaria. Ele paga o preço. Ele fala: eu vou voltar. Você sabe o que é essa hospedaria? Essa hospedaria é a igreja. Jesus salvou a criação e colocou enxertada no corpo, que é a igreja. E ele disse: eu vou voltar. Eu paguei o preço, mas eu vou voltar para buscar você. E é debaixo dessa aliança que a gente está. E se isso não fizer a gente celebrar, nada mais faz, porque qualquer coisa que não tenha isso como base não é evangelho. O evangelho fala a respeito do lugar que a gente estava e do lugar que Jesus nos levou. O evangelho fala a respeito de redenção. O evangelho fala a respeito de perdão de pecados. O evangelho fala a respeito de remissão. O evangelho fala a respeito de restauração. O evangelho fala a respeito do novo de Deus invadindo a nossa história. Alguém crê nisso? Diga: eu creio que o sangue de Jesus, diga, é o que me mantém de pé. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!
se tem alguém aqui com expectativa para a palavra de Deus essa noite. Glória a Deus. É impossível não compartilhar com vocês o que eu vivi nesse final de semana. Eu fui para um lugar, primeira vez que eu fui para Goiânia participar de uma conferência de jovens, e pela segunda vez esse ano eu não estava no Next aqui, o último Next do ano, e eu confesso que meu coração estava apertado demais. Primeira noite foi muito bom, foi maravilhoso, alguns jovens vieram à frente, 10, 15 jovens. E na segunda noite eu falei: Deus, existe algum propósito seu para ter me trazido até aqui? Eu estou longe de casa e eu não estou na minha igreja, eu amo estar na minha igreja. Existe algo que o Senhor deseja fazer aqui e precisava me trazer, ou trazer outra pessoa diferente da realidade deles, para compartilhar algo. E no final da pregação eu entendi o que Deus queria fazer. Eu vi dezenas de famílias vindo à frente se rendendo, eu vi dezenas de jovens vindo à frente se rendendo, e eu entendi que a semente que Ele lançou sobre nós tem poder para gerar vida. Quantos podem dizer amém por isso? E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu não quero compartilhar um sermão, eu não quero compartilhar uma mensagem elaborada, eu quero compartilhar a vida de Deus através da palavra, amém? Bom, o tema da mensagem de hoje é origem, e eu quero começar lá em Hebreus 11:3. Diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra. Diga, o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Olha que maravilhoso isso. A palavra de Deus diz que na origem tudo foi criado por meio do poder que há na palavra de Deus. E por conta disso, aquilo que se vê foi criado por aquilo que não se vê. Ou seja, a matéria-prima de tudo aquilo que nós conhecemos se chama Palavra de Deus. Sabe o que isso me ensina? Acende só um pouco as luzes, por favor, eu quero olhar para o pessoal só um pouquinho. Sabe o que isso me ensina? Que se o poder que há na Palavra de Deus foi suficiente para criar todas as coisas, continua sendo suficiente para criar tudo aquilo que eu necessito na minha família, hoje. Continua sendo suficiente para criar tudo aquilo que eu preciso, para que 2017 seja o melhor ano da minha vida. Porque se o poder que há na palavra de Deus, que é algo invisível, criou todas as coisas visíveis, o que Ele não pode fazer na sua família nesse ano ainda? Há poder na palavra de Deus. A origem de todas as coisas começou por ela. E olha só que lindo, origem de tudo aquilo que foi criado diz respeito a algo que já havia no coração de Deus. Quando Deus disse haja luz e houve luz, quando Deus disse, olha, que agora haja separação entre os céus e o mar, que agora haja separação entre dia e noite, aquilo já estava no coração de Deus. Mas quando a palavra de Deus entrou em ação, o que estava no coração dele tomou forma. Quantos estão entendendo isso? Quando a gente vive em Deus, quando nós buscamos os sonhos de Deus, a única distância entre o que Ele sonhou para mim e o que eu vou viver é a declaração da palavra dEle. Que haja um novo começo e a tua vida é transformada. Que haja restauração na tua casa e a tua casa é restaurada. Que haja cura e a doença ela cai por terra. Que haja luz e as trevas se dissipam. Que haja o novo de Deus e tudo se transforma. Ei, há poder na palavra de Deus. Ela é suficiente, desde o início foi, e a Bíblia diz que ela permanecerá. Todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão. A origem de tudo começa pela palavra de Deus. Agora olha só que interessante, quando a gente para ler sobre Gênesis, eu tenho buscado um pouco entender o porquê de tudo que Deus fez e como Ele fez. Porque para entendermos a nova aliança em Cristo e tudo que Ele restaurou, precisamos entender tudo que o pecado retirou de nós também. Sabe o que eu aprendi? Quando Deus criou todas as coisas, Ele antes criou um ambiente para que elas pudessem existir. Ei, vem comigo, olha só que incrível. A Bíblia diz que Deus começou então a criar todos os ambientes. Primeiro Ele instituiu os céus, o mar e a terra. E depois então Ele deu a declaração para que tudo fosse criado. Então Ele disse que agora sejam então criados os seres que vão morar no mar, que agora sejam criados os seres que vão viver nos céus, que agora então seja criada toda a vegetação. Sabe o que Deus estava ensinando para nós?
Antes de algo ser criado, antes de algo ser gerado, precisa que um ambiente esteja pronto para receber. Você quer receber sonhos de Deus sobre a tua família? Você quer receber sonhos de Deus sobre a tua vida? Precisa criar um ambiente para que isso venha. Toda criação tem a ver com um ambiente sendo gerado para que a criação se manifeste. Agora, André, como é que foi então com o homem? Porque primeiro Deus criou todas as coisas, terra, céu e mar. Depois Ele criou os animais da terra, do céu e do mar. E depois toda a vegetação. E então veio o homem. Quando Deus criou o homem, o ambiente necessário para o homem já existia. Sabe qual era o ambiente necessário para o homem? Era o próprio Deus. É por isso que a Bíblia diz que ele se relacionava com o homem no Éden. O Éden não era um local. E é por isso que os arqueólogos até hoje não encontraram e nem vão encontrar. É por isso que as pessoas que estudam durante gerações já tentaram encontrar vestígios do Éden, mas não encontraram. Porque o Éden não é um local. O Éden é um ambiente. Para que Deus se mova sobre o homem, era necessário que tivesse um ambiente para que isso acontecesse. Existe um ambiente, e então todas as coisas podem ser criadas. Deus era o próprio ambiente do homem. Por isso, quando Deus declara: façamos então o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, é porque Ele precisava de alguém que tivesse a mesma essência dele, para viver no ambiente em que Ele já havia gerado. Só que existe uma coisa na nossa história que mudou completamente isso. O pecado mudou a nossa natureza. E agora aquele ambiente que nós fomos gerados para viver não servia mais. Olha só que interessante. O Éden era um ambiente que dava acesso a Deus. Mas quando o homem peca, ele perde acesso ao Éden. E ele então perde acesso ao próprio Deus. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Gênesis 3, 22. Gênesis 3, 22. André, o que isso tem a ver comigo? Você está falando da criação, cara. Jesus já veio, mudou todas as coisas. Tem a ver porque o caráter de Deus não muda. A forma como Ele fluía no início é a forma como Ele flui hoje. A forma como Ele gera sonhos no início é a forma como Ele gera sonhos hoje. Se eu quero viver com Ele, eu quero ver a criação dEle, eu quero ver o mover e a manifestação dEle, eu preciso entender como Ele se move. Olha só que interessante. Gênesis 3, do 22 ao 24. Diz assim: então disse o Senhor: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual ele fora tirado. E depois de expulsar o homem, Ele colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Olha que louco isso. Quando o homem é retirado do Éden, ele é retirado do ambiente que dava acesso a Deus. Mas então Deus tem um projeto. Deus cria um novo Éden. Vocês estão comigo, amém? Deus cria um novo Éden. Sabe como se chama esse novo Éden? Se chama Cristo. Porque agora todo aquele que está em Cristo tem novamente acesso ao Pai. O Éden foi corrompido e pelo nosso pecado perdemos acesso ao Éden, perdemos acesso à presença, perdemos acesso ao ambiente em que Deus se move. Mas em Cristo nós temos acesso novamente à presença, ao ambiente, à manifestação e ao próprio Deus. Cristo é um novo Éden. É em Cristo que todas as coisas acontecem na nova aliança. É em Cristo que todas as coisas se manifestam na nova aliança. Eu confesso que quando eu li esse texto, durante a minha vida inteira, quando eu lia sobre Gênesis e essa parte aqui, que o homem foi expulso e Deus colocou então querubins com uma espada flamejante para que ele não tivesse acesso à árvore da vida, eu achava que isso era uma expressão da ira de Deus. Deus estava tão irado com o homem que ele falou: olha, além de expulsar agora o homem da minha presença e do ambiente onde eu me movo, eu quero garantir que ele nunca mais vai ter acesso à vida eterna novamente. Na minha ignorância era assim que eu pensava. Eu via isso como um ato de fúria de Deus.
Hoje eu entendo que foi um ato e uma expressão do amor de Deus. Sabe por quê? A preocupação de Deus para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida é porque o homem se tornou pecador, e se ele tivesse acesso à vida eterna, seria eternamente pecador. O que Deus estava fazendo era o seguinte: olha, eu preciso que guardem a árvore da vida, porque a minha criação se perdeu, a minha criação se tornou inimiga do meu coração, e eu não quero permitir de forma alguma que a natureza pecaminosa, que agora está naquilo que eu mais amei, se torne eterna. Deus nos restringiu o acesso à vida eterna enquanto éramos pecadores, para que depois que nos tornássemos santos, pudéssemos então ter acesso à vida eterna de novo. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Durante muito tempo eu pensei dessa forma, agora eu entendo. Deus, obrigado por não ter permitido que tivéssemos acesso à vida eterna, porque seríamos eternamente afastados de Ti, eternamente perdidos de Ti, eternamente distantes do Teu amor, mas Jesus nos aproximou e nos deu acesso novamente à vida de Deus. Glória a Deus. Agora olha só que louco, se Jesus é o Éden de Deus, ou seja, se em Cristo eu tenho novamente acesso à manifestação dEle, como eu posso ter acesso à árvore da vida? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em João 15. A gente vai ler do 1 ao 8. João 15, do 1 ao 8. Todos acharam? Aqui a gente tem a revelação da árvore da vida. João 15 diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, porque nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Olha só que lindo, cara. Jesus agora se apresenta como sendo a videira verdadeira, e todos aqueles que estão em Cristo agora têm acesso à vida de Deus e podem frutificar. O que Jesus está dizendo: olha, se você não estiver em mim, você não tem como fazer nada, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem acesso ao Pai se não for através de mim. O Evangelho de Jesus coloca uma coisa no centro de todas as coisas, coloca Cristo como centro de tudo aquilo que a gente crê, porque por Cristo todas as coisas são possíveis aos que creem. Cristo é a videira verdadeira. E no final dessa mensagem, dessa passagem, eu achei algo muito interessante. Ele diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Jesus está colocando uma condição. Ele está dizendo: o meu Pai é glorificado quando vocês dão muitos frutos, e aí então serão os meus discípulos. O meu Pai recebe a glória quando vocês dão muitos frutos, e por conta disso serão os meus discípulos, e por causa disso serão os meus discípulos. Jesus está condicionando, porque o que ele quer dizer é que ser um seguidor de Jesus é alguém que caminha atrás do mestre, mas para ser um discípulo você precisa gerar os mesmos frutos que ele gera também. É por isso que ele diz: olha,
Vocês glorificam ao meu Pai quando vocês dão muitos frutos. Vocês glorificam ao meu Pai quando a sua família é restaurada. Vocês glorificam ao meu Pai quando a sua casa é transformada pela minha palavra. Vocês glorificam ao meu Pai quando vocês morrem para quem vocês eram e vocês nascem para quem eu sempre sonhei que vocês fossem. Vocês glorificam ao meu Pai quando vocês dizem sim para o seu chamado e vocês transformam todos os lugares por onde vocês passam. E aí então serão os meus discípulos. Quantos querem ser assim como Ele é? Existe poder de Deus disponível para que a gente possa frutificar. Só existe uma condição: estarmos em Cristo. Porque se não estivermos nele, nada podemos fazer. Ou significa porta aberta. O que Jesus fez, cara, foi restaurar o que o pecado retirou de nós. Jesus abriu, escancarou as portas que dão acesso à presença do Pai. Jesus, ele escancarou tudo aquilo que nos impedia de ter acesso ao Pai. Éden significa presença e portas abertas. Quando Cristo entra na tua casa, meu irmão, as portas dos céus se abrem sobre a tua casa também. Quando Cristo entra na tua casa, a presença dele vem sobre a tua casa também. Cara, é maravilhoso as promessas que existem para aqueles que estão em Cristo. Aleluia. É maravilhoso porque a gente jamais conseguiria alcançar o lugar onde Ele está. Sabe, eu falo sobre isso de vez em quando porque algumas pessoas têm a percepção, e eu já tive, que Jesus era alguém simples, que veio no meio de nós, e depois de ter ressuscitado, Ele então recebeu toda a glória. Mas na verdade Ele já tinha toda a glória, Ele já tinha todo o poder e Ele já tinha toda a autoridade. Ou seja, Ele abriu mão disso para poder estar próximo. Sabe o que Jesus fez? Ele desceu ao nosso nível, porque seria impossível nós alcançarmos aonde Ele estava. Jesus saiu do seu trono e abriu mão de toda a sua glória e majestade para caminhar no meio de nós e tornar acessível agora aquilo que antes só Ele tinha. Olha o que João 14 diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim, porque na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim eu lhes teria dito, mas eu vou preparar-lhes um lugar, e se eu for e preparar um lugar, eu voltarei, eu descerei do meu trono, eu voltarei, e eu os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E disse-lhe então Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Então responde Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Você pode celebrar isso? E eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Senhor, qual é o caminho para que eu tenha acesso ao teu reino? Tomé, um caminho não é uma ferramenta disponível. Tomé, o caminho não é um lugar, o caminho sou eu. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tomé, eu sou o caminho. Por isso, se você estiver em mim, eu estou no Pai, e eu te levo junto comigo para onde eu estiver. Sabe, tem algo interessante sobre o nome de Jesus e sobre a palavra de Deus. A gente muitas vezes trata como se fossem ferramentas disponíveis no reino. Eu vou te dar um exemplo. Existe um reino de Deus, e o nome de Jesus é algo que Ele me disponibilizou como uma ferramenta, sempre que eu precisar repreender algo. A gente às vezes usa até demais, está repreendido em nome de Jesus. Mas o nome de Jesus não é uma ferramenta disponível para nós. O nome de Jesus é a expressão do próprio Cristo. Por isso, quando eu falo no nome dEle, Ele toma forma. Quando eu falo no nome dEle, as doenças elas são lançadas por terra, porque Ele se manifesta. Ei, quando eu falo o nome de Jesus, todo o poder, toda a autoridade que existe no nome dEle, vem juntamente com esse nome também. E a mesma coisa é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma ferramenta para respaldar os nossos pensamentos. A palavra de Deus não é uma ferramenta para ilustrar os nossos sermões. A palavra de Deus é o próprio Deus, porque João 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
A palavra de Deus é o próprio Deus. Por isso, quando nós declaramos a palavra, nós trazemos vida de Deus. Aleluia. Eu vou finalizar, o louvor pode vir. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em 1 João 4,15. João 4,15 diz: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Você pode dizer: quando eu confesso que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece em mim e eu permaneço em Deus. Quando a gente pela primeira vez levantou as mãos e declarou: eu creio, eu declaro que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Ele é o meu único e suficiente Salvador. A palavra de Deus está dizendo que por essa declaração, agora eu estou nele e Ele está em mim. Nada pode mais me deter, nada pode me separar desse amor, porque agora eu não estou caminhando próximo dele, agora eu estou dentro dele e Ele está dentro de mim. Olha que louco isso. Vocês estão comigo, amém? Já estou finalizando, eu sei que você está cansado, eu também estou, eu não dormi de ontem para hoje. Olha que louco isso, quando Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que Paulo está afirmando? Paulo morreu, e agora quem vocês estão vendo é Cristo vivendo em Paulo. Olha o poder disso. Agora não vivo mais eu, é muito mais do que eu abrir mão das minhas vontades. Agora não vivo mais eu, é muito mais do que eu abrir mão das minhas ideias. Agora não vivo mais eu, é muito mais do que eu abrir mão dos meus projetos. Agora não vivo mais eu significa que o eu morreu, não existe mais. Por isso quando eu declaro: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe por que as pessoas podem ver a mudança e a transformação na minha vida? Porque as pessoas não estão vendo mais o André, porque o André morreu há 10 anos atrás. As pessoas agora estão vendo Cristo vivendo em André. As pessoas estão vendo Cristo vivendo em Bernardo, Cristo vivendo no Caio, Cristo vivendo no Clebinho, Cristo vivendo em Kim. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo aquilo que você precisa está em Deus e há disponibilidade para isso, amém? Vou finalizar, o louvor está preparado? Está tudo certo? Está parecendo um velório isso aqui, mano. Vamos fechar isso para sempre, pelo amor de Deus. Me ajuda aí, tem alguém feliz com a vida de Deus nessa noite? Glória a Deus, glória a Deus. Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos. Talvez a tua avó tenha falado ele para você inúmeras vezes. Talvez na tua casa tenha uma Bíblia aberta com esse salmo. Mas existe poder na palavra de Deus. Independente se é algo antigo ou novo, independente se é algo que você nunca ouviu, ou se você lê sobre isso todo dia, continua tendo poder na palavra dele. Salmo 91 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Senhor, Tu és o meu refúgio. Ei, refúgio é um lugar onde eu me encontro, onde eu descanso e onde eu estou protegido. Senhor, Tu és o meu refúgio, significa que eu estou em Cristo. Senhor, Tu és o meu refúgio, significa que eu estou nele, guardado por Ele, protegido por Ele, escondido nele. Eu posso dizer: Tu és o meu refúgio, Senhor, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu Deus em quem eu confio. E Ele livrará do laço do caçador, e Ele o livrará do veneno mortal, e Ele cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 cair à tua direita, mas nada o atingirá, porque você simplesmente olhará e você verá o castigo dos ímpios. Mas se você fizer do Altíssimo seu refúgio, se você fizer do Altíssimo o lugar onde você habita, se você fizer do Altíssimo um ambiente aonde você se esconde de tudo aquilo que está lá fora, tudo pode acontecer.
era maravilhoso no Éden, existia proteção, existia provisão e existia manifestação. Jesus guardava toda a criação na sua presença. Jesus provia tudo que eles precisavam. Eles tinham tudo em abundância, não existia crise. E Jesus se revelava a ele todos os dias. O Éden é um ambiente que Deus quer gerar em nós através de Cristo Jesus. André, qual é o Éden de Deus para nós hoje? Se chama Jesus Cristo. Todos aqueles que estão nele têm provisão, têm proteção e têm manifestação. Eu quero declarar em nome de Jesus proteção de Deus sobre a tua casa. Você não será atingido, as notícias ruins não te atingirão, porque você está em Cristo e Ele te guarda. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Você tem provisão porque quem te alimenta é aquele que provê todas as coisas. A tua provisão vem dos céus, não vem da terra, por isso que ela não tem fim, não tem limitação. Não tem nada capaz de impedir o fluir de Deus quando Ele deseja fazer. Ei, você pode até conhecer alguns cristãos passando necessidade, mas deixa eu te falar uma coisa. Você consegue imaginar Deus desejando fazer algo sobrenatural e alguém tendo poder para impedir? Quando Deus deseja fazer, meu irmão, nada é capaz de impedir o seu mover. Quando Deus deseja fazer, nada é capaz de impedir a sua providência. Quando Ele é o nosso refúgio e fortaleza, existe proteção, existe provisão e existe também manifestação. Sabe, minha filha tem 3 anos e meio e eu já tive algumas experiências dela dentro de casa, falar na presença de Deus. Pai, Deus está aqui. Sabe o que significa isso? A minha casa se tornou um refúgio, onde Deus habita e Ele se revela. A minha casa se tornou um refúgio, onde Ele se manifesta. Ei, isso não é algo reservado para alguns, isso é reservado para todo aquele que nele crê. Não existe predestinação que diz quem pode ter acesso ou quem não pode ter acesso. A palavra de Deus diz que todos somos predestinados e eleitos em Cristo. Toda promessa, toda boa dádiva, todo dom, toda manifestação, todo poder, tudo aquilo que existe nos céus está disponível para você quando você está em Cristo. Glória a Deus. Ah, Deus, Tu és o meu refúgio. E nada acontecerá se eu fizer do Altíssimo o meu refúgio. Nenhum mal me atingirá, desgraça alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens ao meu respeito, para que o protejam em todos os meus caminhos. Com as mãos Ele o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, você pisoteará o leão forte e a serpente, porque Ele me ama. Eu resgatarei e eu o protegerei. Isso aqui é Deus falando para você. Olha só que lindo. Eu vou finalizar com uma declaração do próprio Deus para você. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus. Eu creio que existem algumas pessoas aqui hoje com tanta sede e fome de Deus, que mesmo eu lendo, você vai ouvir como se fosse o próprio Deus falando para você. Deus, eu declaro em nome de Jesus nossos corações quebrantados, nossos corações abertos, para que a Tua palavra entre e traga vida sobre nós. Olha a declaração de Deus para você. Porque você me ama, eu te resgatarei, eu te protegerei, porque você conhece o meu nome. E você clamará a mim e eu lhe darei resposta. Não existe silêncio entre o teu relacionamento com Deus. Não existe silêncio entre os céus e a terra. O que existe são ruídos demais impedindo a gente de ouvir a voz dele. Olha o que a palavra dele está dizendo. Ei, se você cessar todo o ruído que te cerca, se você parar de ouvir o que os outros têm falado para você, se você parar de ouvir o que os outros têm dito a teu respeito, aí você vai entender o que eu tenho dito a teu respeito. Aquele que clamar a mim, eu lhe darei resposta. Essa é uma promessa dele, não é minha. Aquele que clamar a mim, eu darei resposta. Sabe o que ele está dizendo? Se você está aqui nessa noite, existe um clamor no teu coração, existe também uma resposta de Deus para você. Se existe um clamor no teu coração, Deus restaura a minha casa, eu não aguento mais. Deus transforma, Senhor, em nome de Jesus. 2016 foi um ano de desafios, mas eu preciso romper em 2017. Ei, se existe um clamor no teu coração,
existe uma resposta gerada no coração de Deus também. Você clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com você e eu vou livrá-lo. Deus vai te livrar de tudo aquilo que tem ido contra você, mas Ele vai fazer ainda mais. A promessa dele é que além de livrar você, eu te cobrirei de honra. Eu vou livrá-lo e eu te cobrirei de honra, e vida longa eu darei, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Se você crê nisso, fique de pé em nome de Jesus. Vida longa eu darei, e eu te mostrarei, e eu te revelarei a minha salvação. Fique de pé em nome de Jesus. Abre o teu coração. Serei pra sempre teu, serei pra sempre teu, o meu libertador. Serei pra sempre teu, diga eu te amarei, eu te amarei. O seu sacrifício, quando existe um ambiente, existe também a manifestação. É necessário o altar, o ambiente, para que Ele venha. Agora, a antiga aliança passou e em Cristo existe uma nova aliança. Mas nessa nova aliança, o caráter de Deus continua se movendo da mesma forma. É necessário que haja um ambiente para que coisas em Deus sejam criadas. Isso vai muito além do que a gente está vivendo aqui no culto. Eu quero declarar isso para que seja uma realidade na tua casa. Quando você gerar na tua casa um ambiente de fé, coisas dos céus vão ser geradas. Quando você gerar no teu coração um ambiente de fé, coisas em Deus vão ser geradas. Porque não depende da vontade dele fazer, ele é o maior interessado. O que dependia dele, ele já fez. Agora o que depende é gerarmos em nós um ambiente para que ele venha e que se manifeste. Eu quero convidar você em nome de Jesus a colocar a mão sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Tudo aquilo que eu podia fazer através da palavra, eu já fiz. Eu declarei palavra de vida sobre você. O ambiente já foi gerado, o teu coração está quebrantado. E agora eu quero te convidar a declarar coisas dos céus vindo sobre você. Coloca a mão sobre o teu coração. Deus, nós estamos aqui reunidos como igreja, Pai, e existe poder na nossa unidade. Nós estamos aqui declarando o teu nome, Pai, e o ambiente já foi gerado. Por isso eu te peço, se manifesta no meio de nós, Pai. Se revela a cada um de nós, Deus, em nome de Jesus. Revela-nos, Deus, a tua vontade. Revela-nos, Deus, a tua presença. Flui de forma sobrenatural. Nós não aceitamos sair da tua presença da mesma forma, Senhor, que nós entramos. Alguns entraram aqui e nunca experimentaram da tua presença. Outros vivem constantemente nela. Mas o teu projeto para nós é que todos estejamos juntos, Pai. Um só corpo, um só Espírito. Por isso eu declaro em nome de Jesus, vida de Deus fluindo sobre cada pessoa aqui nessa noite. Eu declaro vida de Deus fluindo, Senhor, e lançando por terra toda frieza. Deus, em nome de Jesus, toda tristeza, toda angústia. Se existe alguma raiz de depressão em algum coração nessa noite, nós declaramos em nome de Jesus que seja arrancada pelo poder de Deus. No ambiente em que o Senhor habita, não existe nada que não te agrade. No ambiente em que o Senhor habita, só existe espaço para a tua presença. Ah, Deus, vem sobre nós, faz o teu novo nessa noite. Revela-nos, Deus, a tua vontade sobre as nossas famílias. Transforma a nossa história, Deus, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o teu coração. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Diga assim: Pai, nessa noite eu ouvi a tua palavra. E eu creio que assim como o Senhor fez todas as coisas pelo poder que há na sua palavra, eu gero hoje um novo tempo na minha vida também. Eu declaro pelo poder que há na tua palavra que 2017 já é o melhor ano da minha vida. Eu declaro pelo poder que há na tua palavra que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro pelo poder que há na tua palavra que nada vai me limitar, cadeias não me prendem mais.
correntes não me prendem mais. Eu declaro, pelo poder que há na tua palavra, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu declaro o novo de Deus, eu declaro um novo começo, eu declaro um novo coração, eu declaro novos sonhos, eu declaro começando hoje, em nome de Jesus, amém. Sabe, essa é a parte da história que nem sempre a gente leva em consideração. Os gigantes não cairão do nada, as muralhas não cairão do nada, as tempestades não cessarão do nada, os ataques não cessarão do nada. Pastor, o que eu preciso fazer então? Simples, permanecer no lugar que Deus colocou você. Deus te deu uma família, então não importa o que se levante contra, irmão, continue no lugar que Deus colocou você. Deus te deu um ministério, Deus te deu uma empresa, Deus te deu um business, Deus te deu uma visão, Deus te deu uma ideia. Permaneça no lugar que Deus colocou você, porque as coisas não cessam do nada, mas quanto você permanecer, há esperança. Agora, se você recuar, a palavra diz, olha, nós não somos como aqueles que voltam atrás. Nós colocamos a mão no arado e certamente permaneceremos de pé, porque Deus é por nós e vai se cumprir o que Ele prometeu. Agora a gente precisa crer e confiar e descansar e permanecer. Eu não sei se faz sentido para alguém aqui, ou se faz sentido para alguém aqui, mas eu sei que em algum momento da tua história essa mensagem pode fazer todo sentido. Talvez do teu lado está sentado alguém que está vivendo o maior romper da sua história, mas pode ser que do lado tem alguém que está vivendo um momento de indecisões, de definições. Antes da gente começar o culto, um voluntário chegou para mim e falou, pastor, eu vi que você postou uma conversa sua com o Kezinho do WhatsApp, e ela falou que hoje seria uma noite de cura. Cara, isso é muito poderoso, isso é igreja, irmão. A gente expressa no virtual, mas não existe igreja local sem gente, comunidade, não existe, isso é uma ilusão. E ele falou, pastor, eu recebi aquilo porque eu preciso de cura hoje. Aí eu subo para pregar e aí a minha mente fala, tá tudo dando errado, tá tudo sendo desafiador, mas o meu espírito fala, existe alguém que precisa de cura, derrama uma palavra de vida essa noite, derrama aquilo que eu derramei sobre você, renovo ao cansado, direção ao perdido, cura ao enfermo, liberdade ao cativo, anunciar a boa nova do Senhor, anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe, a gente precisa entender que não dá para viver milagres se a gente não dá passos de fé. Milagres são reativos, irmão. A mulher do fluxo de sangue precisou romper no meio da multidão e se expor à morte para ser curada. Aquele cego que gritou, ei, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que os discípulos tentaram calar a voz dele, e ele gritava ainda mais alto. Aquele homem paralítico que foi colocado por cima de um telhado, abriram espaço e colocaram ele na frente de Jesus, como se estivessem dizendo, não tem como você fingir que esse cara não está aqui. Ele precisou viver, ele viveu milagres, mas ele precisou dar passos de fé. Homens que iam atrás de Jesus, multidões que enfrentavam o sol, enfrentavam a fome, enfrentavam desafios. Jesus está do outro lado do rio, as pessoas atravessavam. Jesus agora está indo para tal cidade, as multidões seguiam. Por quê? Porque para viver milagres, você precisa dar passos de fé. Uma fé ativa libera milagres reativos. Uma fé ativa libera o sobrenatural. Você dá um passo, o céu se move. Você dá um passo, o céu se move. Pastor, e se eu ficar onde eu estou? Irmão, tem uma historinha, eu já contei ela aqui. Você já deve ter ouvido em algum lugar. Alguém está recebendo algo de Deus essa noite? A historinha do muro. O cara está no muro, vocês estão recebendo? Glória a Deus, que bom que vocês estão aqui. O cara está em cima do muro e ele começa a ficar intrigado porque do lado do céu está Jesus e os anjos falando, ei, vem para cá, cara, vem para cá, sai daí, vem para cá. E do outro lado ele olha, está Satanás e os seus demônios lá completamente apáticos. E depois de um tempo ele começa a ficar incomodado, ele vira para Satanás e fala, ei, do lado do céu eles estão aqui fazendo de tudo para que eu possa ir para lá, e por que vocês não estão preocupados? Ele falou assim, porque eu sou o dono do muro, você já está onde eu desejava que você estivesse. Entenda isso, irmão, em nome de Jesus. Não há neutralidade no reino. Omissão também é uma posição. Então viver apático em relação às suas promessas é como viver sem promessa alguma.
Viver apático em relação ao teu chamado é como viver sem chamado nenhum. Viver apático em relação ao que Deus prometeu é como se Deus não tivesse prometido nada. Essa é a noite, irmão, da gente chegar para Deus e falar: Deus, me desculpa se eu olhei para os gigantes mais do que eu olhei para você. Me desculpa se eu olhei para os problemas mais do que eu olhei para a promessa. Hoje é a noite da gente ressignificar algumas coisas. Da gente não só falar da boca para fora, mas a gente crer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, quantas coisas a gente enfrentou essa semana? Essa semana foi loucura. Teve uma hora, eu não sei se você já viveu isso, que as notícias ruins nem te incomodam, você já começa a achar graça. Aí a pessoa fala assim: você está rindo? Sei lá, deve ser de nervoso, irmão, porque eu nem perguntei mais, só não tem mais nada que pudesse acontecer, porque acontecia. Aí teve o lance do bombeiro, aí, não, aqui a gente vai resolver, agora tem negócio do permit, a gente vai resolver, agora tem negócio não sei o que, vai resolver. Aí chega hoje, eu estou numa reunião com pastores de 20 países diferentes, eu comentei com vocês há um tempo atrás que teria essa reunião, aí daqui a pouco chega a notícia: olha, cortaram a luz da igreja. Eu falei: sangue de Jesus. Aí liga para a empresa de luz: a luz está paga. Aí, mano, o eletricista foi aí, foi. E aí, conseguiu resolver? Não, ele foi embora porque estava sem luz. Eu falei: irmão, o eletricista ir embora porque está sem luz é igual o cozinheiro ir embora porque não tinha almoço. Você está aqui para isso, irmão. Alô? Ajuda a gente. O único cara que podia resolver. Aí você fala: mano, não tem mais nada que pode acontecer. Pode. Começa a atacar minha sinusite, eu tô com essa voz aqui de pato rouco. Eu falei: vai acontecer, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Tem dias que são desafiadores, mas qual é a nossa certeza? A nossa história não é uma foto. A nossa história é um filme. Essa igreja não se resume a uma noite. O teu casamento não se resume a uma briga. Os teus filhos não se resumem a um tropeço. A tua empresa não se resume a um momento difícil. A tua promessa não se resume a um pecado. Entenda isso em nome de Jesus. Às vezes a gente olha para algo que é temporário e fala: isso aqui determinou a minha história. E Deus está falando: não. Existem palavras de vida eterna que determinaram a tua história. Palavras de vida eterna. Você dá um passo e os céus se movem. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Que poder é esse, pastor? É simples, é o mesmo poder e espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, habita em você. Então, dentro da tua casa, você pode declarar isso comigo: diga: na minha casa, diga, está disponível poder de ressurreição. Diga: não existe nada que aos meus olhos pareça morto e Jesus não possa ressuscitar. Irmão, entende isso em nome de Jesus. Isso é libertador. Entenda isso. Parece um pouco forte, mas a gente precisa entender essa realidade. O inferno odeia você. O inferno odeia sua família. O inferno odeia suas promessas. Então o que ele sempre vai tentar fazer? Parar você, destruir sua família e fazer você desacreditar nas suas promessas. Tudo aquilo que ele se empenha está diretamente ligado àquilo que ele odeia. Cara, isso é muito forte. Pega esse nome de Jesus, irmão. Tudo aquilo que o inferno se empenha está diretamente ligado ao que ele odeia. Agora, sabe qual é a boa notícia? Tudo aquilo que os céus se empenham está diretamente ligado àquilo que Deus ama. Deus ama você. É por isso que nada foi capaz de separar você dele. Deus ama seus filhos. É por isso que nada foi capaz de separar seus filhos dele. Deus ama a tua família. É por isso que nada. Romanos 8, a gente declara isso tantas vezes. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação foi capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está comigo? Diga amém. Sabe as promessas que você carrega, a família que você tem, quem você é. Eu tenho uma palavra para você e o instrumental pode vir no que eu estou finalizando. Não tenha medo. Não fala isso não, que eu vou direto, hein? A gente tem que ensaiar, inclusive. Quando eu falar isso, tem que fazer: vocês são muito espontâneos, gente. Eu estou quase terminando, gente. Não tenha medo. Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Don't give up. Estou no meio da reunião lá, recebendo as notícias. Cara, teve o lance da luz, teve isso, teve aquilo. Aí, do nada, alguém me manda mensagem. O louvor me ajuda aí. Do nada, alguém manda mensagem:
É muito bom, gente, é muito bom você caminhar ao lado de pessoas apaixonadas por Jesus também. Você é novo na fé, entenda isso. O evangelho é perfeito para pessoas imperfeitas. Não tem ninguém perfeito aqui, amém? Começando por mim. Mas é muito bom caminhar com quem é apaixonado por Jesus, porque no momento que você mais precisa, vai liberar uma palavra de vida sobre você. Aí eu tô lá no meio desse turbilhão, aí chega um jovem e manda aqui: pastor, eu estava orando aqui e senti de compartilhar com você Salmo 91, um dos mais lidos, e talvez 90% de todas as Bíblias abertas dentro, distante de casa, que nunca foram lidas, estão abertas nesse Salmo aqui. Você lembrou da casa da avó ou de alguma casa? Ok. Salmos 91, na nova linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, diz: a pessoa que procura segurança no Deus do Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite e nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 possam morrer ao seu lado, 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados, porque você fez do Senhor o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá. A violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas, porque Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e eu protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. E quando eles me chamarem, eu responderei, e eu estarei com eles nas horas da aflição. Eu os livrarei e farei que vocês sejam respeitados, e como recompensa eu lhes darei vida longa, e eu mostrarei que eu sou o seu Salvador. Você pode aplaudir no seu lugar, você pode glorificar Ele mais forte.